Outra vez esqueci o nome, porque é de cumprimentar. Reis. Seu nome? Reis. Já estamos ao vivo então, hein? Estamos ao vivo aqui, gente, direto do gabinete do deputado federal Silvio Gonzaga. Essa semana teve muita polêmica em relação ao IPSM. E vamos falar, né? Como é que ficou esse negócio aí que você falou que vai descontar 9% da alíquota de saúde do soldado? Tá uma confusão danada. Explica para nós, Gonzaga, qual que é essa proposta do governo em relação à alíquota de saúde da proteção social, que agora não é previdência mais, né? Bom, primeiro cumprimentar, agradecer a Cris, a Ana Paula, que trabalha conosco, que está aqui, o resto da noite. Eu fui criticado, eu fui questionado, mas também foi oportunidade para eu conversar muito sobre esse tema, né? Então eu vou começar respondendo a sua pergunta, mas a sua pergunta ela não se responde com pouca coisa. Nós temos que, né, fazer aí um histórico para apanhar. Então, eu recebi, por exemplo, uma crítica. De onde o Gonzaga tirou isso? Eu tirei de uma proposta do governo que está escrita, tá? Onde ele está defendendo que para os policiais militares, bombeiros militares, seja instituída uma alíquota de saúde com a seguinte regra: 3% da remuneração básica de todos os níveis hierárquicos para todo mundo, como regra geral, né? Então, ou seja, o titular teria um custo de 3% da remuneração básica dele. E para cada dependente seria incluído mais 2% da remuneração básica do soldado. Certo? Então, é só fazer as contas. A remuneração básica do soldado, com zero quinquênio, é também a sua remuneração total. Uhum. Então, tanto faz, 3% da básica do total é os mesmos 3% da remuneração. Se acrescenta por dependente, e ele tem 3 dependentes, então 2 mais 2 mais 2, 6 mais 3, 9. Certo? A proposta que o governo escreveu estabelece que o desconto máximo para os dependentes seria de 6%. Por isso que dá 9, mais os 3. E aí você vai lá no outro extremo, pega um coronel com 6 quinquênio adicional trintenário e 3 dependentes, a contribuição dele corresponde a 2,68%. Tá? Então, são esses dois limites. Claro que nós temos pessoas que têm salário maior do que 6 quinquênio adicional trintenário do coronário, porque tem gente com 7 quinquênio, tem com 8 com especial, tem algumas variáveis, mas não é a média, né? A regra é final de carreira, 6 quinquênio adicional trintenário. E a regra é início de carreira, soldado com 0 quinquênio. Então, nós teríamos, por essa proposta do governo, nós temos 15 níveis hierárquicos, né? Os 13 fixos, mais o cadete, 1, 2, aspirante. Então, do ponto de vista prático, nós teríamos aí em torno de 60 alíquotas diferentes para a saúde. Eu só coloquei isso para dizer que o governo faz uma proposta inaceitável para nós, né? Eu quis realmente fazer um alerta de que o governo, unilateralmente, sem um debate ampliado com os policiais e bombeiros militares, nem com as entidades de classe, nem com os parlamentares, tá certo? Ele fez uma proposta e que, se dependesse só dele, já tinha mandado para a Assembleia, onde nós teríamos, por consequência, que fazer um embate. Então, o que nós estamos dizendo é que os 9% nós tiramos da proposta do governo, e ela é real, é só fazer conta, e que não tem a ver com a pensão. Agora, nós precisamos de deixar claro que o que nós temos que consolidar na lei estadual é o sistema de proteção social como um todo. Nós não aceitamos ter uma desconto para a Previdência e outra para a saúde e acabou. O IPSM, ele faz pensão, ele faz saúde, ele faz auxílio natalidade, ele faz auxílio reclusão, ele faz promorar, ele faz auxílio funeral, pecúlio. Então, o pecúlio, o auxílio funeral, o auxílio reclusão, isso, por exemplo, auxílio reclusão, auxílio natalidade, são benefícios previdenciários, tecnicamente falando, mas ele não é pensão. A contribuição, de acordo com a lei federal, é só para pensão. Se eu estabeleço uma contribuição aqui só para a saúde, eu deixo esses outros 3 benefícios de fora. E tem um outro ponto que a maioria dos policiais, infelizmente, ainda não sabe, mas desde 2011
que a rede orgânica de saúde da PM, Hospital Militar, Centro Odontológico, os NAIs, eles estão funcionando, estão de pé, porque o IPSM repassa para a rede orgânica, mediante convênio com a polícia, bombeiro, repassa um valor que esse ano está previsto para ser em torno de 65 milhões de reais. Esse benefício não é de um plano de saúde, esse benefício não é previdenciário. Então nós não podemos admitir que se consolide no nosso meio essa visão de que nós temos que ter um plano de saúde. Nós não queremos ter um plano de saúde na perspectiva da concepção de plano de saúde, tá? Vamos pegar, qual que é o paralelo que nós temos no Estado? É o IPSENG. Nós temos o IPSENG Previdência, o IPSENG Saúde, são dois CNPJ, nós não queremos isso. Lá você tem separadamente a saúde, certo? E a Previdência. Aqui nós consolidamos tudo isso do ponto de vista da nossa proposta, daquilo que foi consolidado na lei federal para os militares federais e para os militares estaduais, é o conceito de proteção social, que engloba tudo isso. Então nós queremos consolidar um projeto de lei que escreva e que defina a proteção social dos militares, que tem por princípio, na perspectiva da Previdência, o reconhecimento de que aos militares é garantida pelo Estado a sua inatividade, a sua condição de veterano, certo? Que é reduzir também para os pensionistas, e que mais as condições de saúde e as demais que já é prestado pelo IPSM para o conjunto dos militares. Na verdade, nós não estamos inovando em nada, a não ser no conceito de proteção social, porque os serviços que nós estamos defendendo são os mesmos. A nossa proposta não acrescenta um centavo de despesa, mas também não vai tirar um centavo de despesa. É a manutenção do que tem. Só que se nós não tivermos uma lei nova, com esta concepção, onde nós possamos conceituar o que é proteção social, quem que vai fazer a proteção social, nós vamos deixar o governo fazer um plano de saúde para nós vamos perder o resto, né? Eu fui questionado esses dias, não, o IPSM está tudo bem, tá? Não tem problema, o fluxo de dinheiro, é claro, nós estamos falando de coisa de 30 dias. Está falando que o patronal não foi suspenso. Foi suspenso, não foi suspenso, repasse? Qual é a verdade disso? É preciso a gente compreender que na administração pública você tem duas referências. Você tem o chamado recurso orçamentário e o recurso financeiro. O que é ser o recurso orçamentário do seu salário? É a previsão que você tem de receber um salário mês que vem. Então você vai fazer toda a despesa no limite daquilo que você tem de expectativa de receber. No nosso caso, é o nosso salário. Então, eu tenho uma expectativa de receber o ano que vem, no mês que vem, o salário X. Se o governador não me pagar, ainda assim eu continuo tendo direito a receber o total. Vamos pegar um caso concreto agora do auxílio fardamento, que o governo anunciou que não vai pagar. Então, todo mundo que está na ativa, ele tem uma expectativa, ele tem um direito garantido em lei, que ele vai receber no mês que vem o salário mais o abono fardamento. Certo? O governo veio e falou assim, não, eu não vou pagar o abono fardamento no mês que vem. Mas o abono fardamento está previsto numa lei. Então ele pode não ter dinheiro para pagar, mas o policial militar, o policial penal, o policial civil, ele continua tendo direito de receber. Em algum momento o Estado vai pagar para ele. Se ele fosse lá na lei e acabasse com a lei, acabasse na lei, o direito de você receber, aí você não ia receber mais dinheiro nenhum. Então, do ponto de vista da patronal, o que o governador fez foi isso. Ele não alterou a lei e disse que não vai passar mais a patronal. Então, para o mês que vem, para hoje, está tudo tranquilo no IPSM, é verdade. Porque em 30 dias você não desmonta o sistema. Tá certo? As despesas estão feitas, o compromisso do repasse com o HPM está feito e o governo fez o compromisso de pagar. Qual que é o problema do não pagamento da patronal? É para o futuro. É para o futuro. Eu vou dar um exemplo, vou dar uns dois exemplos daquilo que eu acho que para mim ajuda a compreender o que nós estamos falando. Nesse momento, o governo, a polícia militar precisou de comprar álcool em gel e precisou de comprar máscara para os policiais trabalharem. Certo? Aonde é que foi... Quem que deliberou a compra das máscaras e do álcool em gel?
comanda a Polícia Militar junto com o IPSM. Por quê? O comandante-geral, além de gestor da PM, né, comandante do Bombeiro, é também o presidente e vice-presidente do Conselho de Administração do IPSM, portanto é o órgão máximo do IPSM, e o diretor do IPSM. Tá bom, nós precisamos, o Estado não tem nenhuma burocracia para pagar, nós vamos comprar com recurso de saúde do IPSM. Precisa de fazer um convênio, igual foi feito agora recente, com o Mater Dei, certo? Onde é que está o recurso para assumir essa responsabilidade? Fez lá em Brasília, onde é que está o recurso? Está nessa previsão orçamentária que é gerada, né, até mês passado, com os 8% da nossa contribuição e os 16% do Estado. Isso dá uma margem orçamentária para que os gestores tomem essas decisões sem ter que pedir a COFINS, a COF, né, que é a Comissão Orçamentária e Financeira do Estado. É onde delibera toda e qualquer despesa do Estado em todas as áreas. Então, no caso do IPSM, como ele tem autonomia, é uma autarquia, tem autonomia administrativa e orçamentária, só não tem a financeira, porque o dinheiro não cai direto no caixa, ele não recebe no caixa, ele recebe a transferência do Tesouro. Então, ele não tem a autonomia financeira, ele não recebe diretamente. Ele depende do Tesouro fazer o repasse. Mas ele tem autonomia orçamentária. Por quê? Porque tem uma previsão de contribuição do segurado e uma previsão de contribuição do Tesouro. Isso dá pela autonomia. Na medida que o Tesouro fala assim, eu não vou mais repassar, não conte mais com esse percentual, o gestor do IPSM terá que pedir pinico para o presidente da COF, para aquele colegiado da secretaria lá do governo. E é desse governo e de outros. Então o problema não será só com esse governo. E aí, nós temos, Cris, eu sou muito... eu canso muito as pessoas ao falar desse tema, porque esse não é um tema que você responde com sim ou não. Né? Até brinquei na live outro dia que você fala demais. Mas esse não é um tema que você consegue, que eu consiga falar. Não tem jeito, é um tema extenso. Mas vamos pegar nos últimos, de 90 para cá, que é a Lei 10.366. Essa lei foi a última vez que discutiu a alíquota nossa. Certo? Em 1990 estabeleceu que a alíquota era 11%. Tá? Quando foi em 97, o governo Azeredo criou o Fundo de Aposentadoria. Aí o que foi feito com o nosso desconto? Pegou os dos 11%, tirou 3,5% e foi para o Fundo de Aposentadoria e nós ficamos com 8%. Uhum. Certo? Depois disso não teve mais alteração da alíquota. Naquele momento, do ponto de vista concreto, ficou do mesmo tamanho. Só mudou a destinação. Mas o IPSM perdeu 3,5% do segurado. E aí criou-se o Fundo de Aposentadoria. De lá para cá, não tivemos nenhuma alteração da alíquota para o militar. Veio a emenda 20, 98, nós sobrevivemos com o nosso modelo. Foi à toa? Foi de graça? Não. Eu posso falar. Já naquele momento eu fui a Brasília, participando de reunião com outras entidades de classe do Brasil, conversar, negociar com o deputado para reconhecer nossa condição de militar. Sobrevivemos. A minha participação foi muito mais de aprendizado do que de influência, mas eu participei. Quando foi em 2003, de novo, eu estava na Aspra, nós de novo enfrentamos esse debate e sobrevivemos. De novo, mantivemos o artigo 42 da Constituição, mantivemos o artigo 40 e os militares ficaram de fora mais uma vez. Só que isso não foi suficiente para o governo de Minas tentar mexer com a gente. No governo Itamar Franco, tá, que é um governador que eu gosto muito dele, eu falo que ele nos deu a dignidade, nos deu a anistia de 97, nos deu o fim da pena de prisão, é o grande ícone, e nos deu aquela negociação salarial de 2000. Então, para mim, é a referência de cidadania e dignidade enquanto governo foi Itamar Franco. Mas no governo dele também houve uma tentativa de unificar IPSM e IPSEM. Eu estava no conselho de administração do IPSM, eu tive esse privilégio. Eu fui por 5 anos membro do conselho de administração do IPSM. Então eu aprendi um pouco da dinâmica interna do Instituto e aprendi que eu teria que defender de um incidente a vida inteira.
certo? Quando foi em 2007, tá? 2008, o Aécio Neves fez uma proposta horrível, que quando foi a proposta da criação da UGPREV. Eu acho que muita gente sabe da UGPREV, mas como ela não nos atingiu, ela caiu no esquecimento para nós. Mas foi criado naquele momento um órgão que está criado aí, chama Unidade Gestora de Previdência de Minas Gerais. Junto com esse UGPREV, criou o CEPREV, que é o Conselho de Previdência de Minas Gerais. E nesse projeto tinha uma proposta horrível, que era pegar todo o recurso do IPSEM e do IPSM para ser administrado pelo UGPREV. Então, naquele momento, a gente estava perdendo a gestão plena do nosso sistema. Nós temos que lembrar que o nosso sistema de proteção social, né, vamos acostumar a chamar isso de sistema de proteção social, que engloba a rede orgânica de saúde nossa, né, com tudo que nós temos, que engloba o IPSM com a pensão, com a gestão da saúde, que engloba a nossos proventos de atividade, tudo isso compõe o nosso sistema de proteção social. O pecúlio, inclusive. Pecúlio, tudo. Então, quem que faz a gestão desse sistema? São os militares. É o que eu posso chamar de gestão plena do sistema. Você tem uma parte que é feita pela PM, você tem uma parte que é feita pelo bombeiro, faz a gestão da rede orgânica, presta serviço via convênio para o IPSM, você tem o IPSM que faz a gestão das pensões, que controla os convênios com os prestadores de serviço, mas também tem uma relação direta com a rede orgânica, inclusive repassando hoje recursos em torno de 60 milhões esse ano. Quem faz isso? Quem faz isso são os militares. O comandante-geral é o presidente do Conselho de Administração. O comandante-geral do bombeiro é o vice-presidente. O diretor de saúde é um policial militar, né? Historicamente, foi o coronel. Está na hora de a gente admitir outros gerentes no interior são militares. Quem faz a gerência e a gestão da rede orgânica são militares. Quem faz a gestão orçamentária do sistema são os militares. Então nós temos a gestão plena. Por que nós temos a gestão plena? Porque nós temos orçamento. Nós temos orçamento. Então, voltando lá, 2008, com Aécio Neves, ele pode resgatar, se não me engano, é o PLC 27, tá? que criou o GPREV. É o que gerou a Lei 100. Tá? Que gerou a Lei 100. Esse projeto tirava 100% dos recursos do IPSM, botava nessa GPREV. E a gestão não era mais dos militares. No conselho, que no IPSM é 100% de militares, lá seria apenas 3 cadeiras de militares. No embate na Assembleia nós passamos para 5. Mas também no embate na Assembleia nós não deixamos o recurso ir para lá, né? Houve uma coincidência, era pró 7 de setembro, nós temos manifestação de 7 de setembro, nós desfilamos na Avenida Afonso Pena em protesto e enfrentamos o governo e conseguimos garantir o recurso do IPSM. Depois de 2012 nós tivemos outro grande problema, né? Com o Anastasia. Foi quando a Anastasia retirou da patronal 4%, né? A lei está lá. Qual que é a parte do Estado? 20%. Mas veio a lei completar 125%, falou assim, 1/4 disso, 1/5 disso fica no Tesouro. É o que nós falamos hoje que é 16%, porque a lei tira 1/5 e volta para o Tesouro. E o Anastasia colocou nessa lei que em um ano ele ia mandar um projeto para a Assembleia para regulamentar a Previdência e Assistência Social. Então nós tivemos uma outra grande ameaça no governo, Anastasia. Nesse momento nós reagimos, fizemos seminário e o comando do Coronel Santana, Coronel Silvio pelo bombeiro, criou uma comissão e nós enfrentamos o governo e o governo recuou, né? A Anastasia teria dito, na véspera da Copa do Mundo de eleição, não vou mexer com vocês, mas está na lei até hoje, né? Depois veio Pimentel, que primeiro queria como é que fala? Vou lembrar a expressão aqui, mas retirar parte do orçamento, certo? Depois reduziu os repasses. Então nós sofremos, mas não houve
nenhuma proposta de alterar, do Estado não contribuir. O único que está fazendo tomou essa decisão unilateral, dizendo que está interpretando a lei federal, foi o Romeu Zema. Por isso que eu disse que o Romeu Zema declarou, tá certo? Declarou guerra. E eu espero que nós tenhamos força, estratégia, ação, unidade, tudo, para enfrentar essa guerra. Porque ainda que eu possa concordar com quem disse que no curto prazo não tem problema, e eu concordo, mas no médio e longo prazo é o fim da nossa capacidade de fazer gestão plena da nossa saúde. O problema é que a tropa não pensa a longo prazo. Só tem pergunta aqui a respeito de consignado. O Gonzaga está falando do maior patrimônio dos militares e as pessoas só estão preocupadas com consignado. Eu falo sobre consignado daqui a pouco, não tem problema, mas eu queria... Eles só estão preocupados a curto prazo. Eu queria que, de fato, a gente enxergasse 1 ano para frente, 2 anos para frente, tá certo? Se o patronal acabar hoje, qual que será o orçamento previsto no orçamento de 2021 para nós? Se não acabar, eu sei que é 16%, né, na regra de hoje, é 16% da folha. Para ele acabar, precisa da aprovação da Assembleia? Na minha interpretação, sim. Tá? Porque o que o governo fez, né, e aí essa semana alguém me chamou de traidor, de tudo, porque ele está interpretando a Lei 13.954, que é a Lei Federal da Proteção Social dos Militares Federais. Então, houve uma interpretação do artigo da lei e disseram, não, esse artigo aqui acabou com a patronal. Eu posso dizer com muita tranquilidade que os departamentos jurídicos da PM, do Bombeiro, do IPSM, todos já manifestaram no sentido de que entende que não acabou. Eu tenho também convicção que não acabou. E nós temos que fazer esse enfrentamento. Então é claro que nós estamos diante de um questionamento também de ordem jurídica, mas eu estou muito convencido, muito consciente de que essa interpretação que o governo fez foi uma forçação de barra gigantesca para poder atender a premissa que o governo quer. Qual que é? O governo não quer garantir o repasse de 16% para o IPSM. É isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, parece até meio óbvia, mas agora com as pensionistas contribuindo, esse dinheiro não existia. Eu acredito que vai dar um up no orçamento do IPSM. Vai ser necessário mesmo a criação dessa alíquota da saúde, mesmo com esse gasto que vai ter com a contribuição das pensionistas? Nós temos duas discussões. Se nós analisarmos apenas o aspecto financeiro, tá? Óbvio que não precisa. Óbvio que não precisa. Por quê? Os 8% mais os 16% está cobrindo atualmente e até, ainda que o IPSM possa estar tendo um gasto, né, abaixo, uma sublocação dos recursos orçamentários, como o Coronel Zero gosta de dizer, então ainda que seja uma sublocação dos recursos orçamentários, mas o concreto é que os 16% do Tesouro e os 8% do militar, sem a pensionista, é dinheiro suficiente para o IPSM fazer o que faz hoje. Então, nessa perspectiva, não precisa nem dos 10%, certo? Então, se for usado da perspectiva financeira, não teria que criar mais nenhuma outra contribuição. Qual que é o problema? É que a lei federal, aí é verdade, a lei federal deu uma definição não para os 8% que a gente contribuía, e sim, ela criou uma contribuição específica para a pensão, que é os 10,5%. Que no nosso caso, que já contribuía com 8%, foi para 10,5%. Certo? Uhum. Então, quando a lei fez isso, exclusivamente sobre a contribuição do titular e da pensionista, ela segregou e disse que essa contribuição é só para a pensão. Então, nós podemos, do ponto de vista da lei federal, tá? Nós podemos ter no Estado toda assistência à saúde, tudo mais da proteção social, sem necessidade de acrescentar qualquer contribuição, tá certo? Porque nós aumentamos a nossa receita já e era só deslocar, eu já contribuía com 8, entrou mais 2,5, tá? O Estado com os 16, então eu já aumentei a receita, está resolvido. Então nessa perspectiva não há necessidade de aumentar. Certo? Se nós tivermos organização política, né, a nossa força,
conseguir superar isso com o Estado, com a Assembleia, nós não precisamos de receita nova. Financeiramente está resolvido. A outra questão que nós temos que analisar é dos fundamentos, certo? Tá? Se nós vamos, de fato, ter, por parte do Estado, a garantia da assistência de saúde para o titular e para o dependente com a gratuidade. Esse é o debate que está colocado. O que nós queremos? Nós queremos é ficar nos 10,5%. O que eu não posso é dizer que os 10,5% cobra saúde, porque é um fato jurídico resolvido. Os 10,5% cobram sua pensão, tá? Do ponto de vista da destinação do recurso. Tá? Eu não posso falar que eu aumentei a receita do IPSM com os 2,5% e que, portanto, eu tenho mais dinheiro para a saúde. Eu tenho mais dinheiro para a saúde na medida que eu facilitei a vida do Estado. Então, sobrou recurso do patronal que pode ser destinado para a saúde. Então, nessa perspectiva, não precisa. Se houver um entendimento, tá, de que essa saúde terá que ter uma contribuição do segurado, seja pensando em independente, seja por qualquer outra razão, ele terá que vir acima dos 10,5%. Não sei se expliquei corretamente, se eu me fiz entender. Gonzaga, tem muita gente participando, muita gente ao vivo, e uns concordando, outros falando se isso não é terrorismo demais. Então, eu acho que seria bom você falar de novo dessa questão, que é a longo prazo. Não é uma coisa que pode acontecer hoje, mas a longo prazo corre sim esse risco. Eu não sei qual que é o conceito de terrorismo que estão usando para dizer que eu estou fazendo terrorismo. O que eu quis fazer é dizer para todo mundo que tem um problema. Eu passei... Mas depois não vinha um tenente falar que ninguém avisou de nada, né, gente? Eu passei o ano passado falando sobre Previdência. Quem me acompanhou todas as minhas falas, e eu vou recuperar todas as minhas falas e publicar, provavelmente ninguém vai ter paciência para poder ouvir tudo de novo, né? Mas eu vou fazer porque se alguém quiser de fato provar que eu traí, que eu enganei, ele vai ter que ouvir tudo para dizer em que momento que eu traí ou enganei. Mas nós passamos o tempo todo falando ano passado que o texto era ruim, nós conseguimos modificar o texto, né? O texto da PEC, nós precisamos de lembrar que o texto original da PEC desmontava todo o nosso sistema. Nós precisamos de lembrar que foi a atuação sim das entidades de classe, foi sim a atuação do comando, da PM, do bombeiro, com ação concreta de leitura de texto, de construção de texto, que levou o governo federal a admitir mudar a PEC a nosso favor, né? É bom lembrar que a PEC mudava muita coisa na Constituição que mexia com a gente, e ao final ficou apenas uma alteração no inciso 21 do artigo 22, ou melhor, no inciso 22, isso mesmo, no inciso 21 do artigo 22, em que apenas disse que lei federal iria estabelecer normas de inatividade de pensão, e que nos permitiu entrar na lei dos militares federais. Para quê? Para garantir lá a integridade e paridade para todo mundo, para não estar submetido ao teto, para não ter o risco do Estado aqui, numa reforma da Previdência, impor o teto para nós, aumentar nossa contribuição de 10,5% para a pensão, né? É bom lembrar, está aqui o nosso amigo policial penal, tá? É policial também, portanto está no mesmo artigo 144 da Constituição. No entanto, a apostadoria dele, tá? Eu estou falando para quem vai entrar daqui para frente, porque para quem estava para trás tem uma discussão da regra de transição ainda, mas para quem entrar hoje na polícia civil, na polícia penal, no judiciário, na polícia federal, qualquer outro lugar que não seja polícia militar, bombeiros, forças armadas, ele vai contribuir com até 22% de acordo com a renda dele. Se eu falar besteira aqui, você me corrige. Até 22% de acordo com a renda, para aposentar pelo teto. Qual que é o teto hoje? É R$ 6.101, me parece. Isso que vale dizer que a aposentadoria desse servidor que está entrando hoje, ainda que ele tenha um salário de 30 mil, será menor do que a do soldado de hoje. O soldado hoje aposenta com 7 mil e pouco, porque é 4,98 mais 70%. Então, a maior aposentadoria que ficou garantida na Constituição Federal para o servidor civil da União, do Estado e do município, ainda que policial, é de R$ 6.100 e poucos reais, é o teto da Previdência.
é o teto do INSS. E para os militares? Para os militares ficou garantida integralidade, paridade, inclusive para os pensionistas. Aí quanto é que é a contribuição do civil? Pode começar de 11 e chegar a 22. Qual que é a média que os estados estão fazendo? São Paulo já fez, Salvador já fez, todo mundo está fazendo, está passando para 14. Minas Gerais, o governador pode, nesse momento, botar 14 para nós? Não pode. Se ele quiser fazer isso, ele vai ter que derrubar a lei federal, ele vai ter que entrar na justiça e derrubar a lei federal. E os 14% ou os 11% que o policial penal paga aqui hoje, cobre saúde? Não cobre não. Ele tem que pegar mais 3,2% para a saúde. E se ele quiser colocar um dependente, ele tem que colocar mais 3,2%. Se ele quiser colocar o cônjuge, tá? Dependente, filho, ele pode. Mas o cônjuge não. Estou falando a verdade? Verdade. Eu vou falar um negócio com você. O IPSENG é precário em relação ao IPSENG. O IPSENG só serve para nós de referência para a gente comparar, né? Para a gente estudar a alíquota que um paga e outro paga. E quanto que o Tesouro, quanto que o Estado coloca na saúde para ele? 1,6%. Então, a lei federal, na nossa compreensão, ela garantiu o que nós temos, certo? Obviamente, preservando a autonomia do Estado em alterar. Por isso que a lei federal é o parâmetro, mas a lei estadual que vai resolver, menos para a alíquota de pensão. Isso está na lei federal. Então, assim, é terrorismo? Olha, eu tenho com essa fala a clara intenção de chamar a atenção do conjunto dos militares que nós temos um risco, que nós podemos estar brincando na beira do precipício. Tá certo? Tem uma pessoa aqui, o Evandro Nascimento, ele fala, o IPSM com certeza vale uma guerra, temos que pensar a longo prazo sim, pois sempre temos nossos direitos ameaçados. Trabalho 24 anos no HPM. E todo mundo, e muitas mensagens também falando que realmente tem que pensar assim a longo prazo, que você tem que alertar para eles não serem surpreendidos depois. A minha intenção, eu fui xingado esse final de semana, né, porque, como eu falei, aí gerou questionamento, os comandantes foram questionados, o diretor do IPSM foi questionado, os outros dirigentes de associações foram questionados, os outros deputados foram questionados, todo mundo me xingou esse final de semana, porque eu acabei, talvez por um erro estratégico, soltando isso no sábado à noite, né? Em vez de deixar todo mundo tomar cervejinha tranquilo, eu fui provocar. Então, muita gente me xingou. Mas assim, eu estou muito convencido de que não sendo pelo horário e pelo dia que eu criei essa confusão, eu queria esse objetivo mesmo, de chamar a atenção. Então, se terrorismo é isso, é chamar a atenção, é preocupar as pessoas, eu estou fazendo terrorismo. Eu não estou fazendo terrorismo com os números. Os números estão aqui, tá certo? A decisão do governo de suspender o patronal foi tomada. Então eu não estou inventando, está documentado, tá certo? Então tem terrorismo nisso. Ah, mas e o nosso abono, fardamento, tudo que é de agora? Nós temos que brigar pelo abono, fardamento, temos que brigar pelo dia de férias, mas não podemos esquecer da questão da proteção social. E nós temos, nesse momento, eu queria chamar a atenção do nosso público, nós temos nesse momento, né, a discussão dentro do Executivo, porque a Constituição prevê para esse momento, da LDO, que vai para a Assembleia. Então nós podemos ter problemas já com a LDO. Se nós deixarmos isso sem fazer o terrorismo, deixar para agosto, aí que está... Nós estamos já não pode fazer pressão física, né? Pois se a gente não puder fazer pressão virtual, aí vai fazer o quê? Então, em agosto, tá, o governo tem que mandar a lei de diretriz orçamentária. Se consolidar agora que ele não tem que mandar os 16% da folha para o IPSM, que hoje não tem discussão. A LDO vai, a lei a LOAS, né? A lei orçamentária anual, ela vai para a Assembleia com a previsão, né, para a segurança pública, para a polícia e o bombeiro, de 16% da folha para o IPSM. Se consolidar a tese que não tem, lá em julho eles estão elaborando a lei orçamentária sem essa previsão. Aí vai dizer, tá bom, quanto é que vai ser para a saúde agora? Vamos ficar refém da construção da Secretaria da Fazenda, do governo, e depois dos embates na Assembleia. Eu não acredito que nós teremos facilidade, né,
mesmo com a presença dos nossos deputados da Assembleia, que trabalham muito, tem responsabilidade. Mas depois que vai para a Assembleia uma proposta onde esse recurso já foi dividido com outros, recuperar é tirar dos outros. Ninguém quer dividir. Ninguém vai dividir mais. Então, assim, eu acho que se o terrorismo for chamar atenção, falar que tem preocupação, então estou fazendo terrorismo. Mas se for criar factóide, eu não estou fazendo terrorismo. Tá? A não ser que venha alguém com números, né, e me mostre, Gonzaga, você errou, eu não terei dificuldade de voltar aqui e dizer, gente, ó, errei, fiz cálculo errado, li errado, era vírgula, eu achei que era ponto, era A, eu li como B, mas acho que nesse caso específico, da proposta do governo para a saúde e do fim, das consequências do fim da patronal para o IPSM, acho que eu estou fazendo a leitura correta, tá certo? Então, sendo repetitivo, nessa perspectiva eu estou fazendo terrorismo. Acho que nós podemos estar dançando na beira do precipício e depois que começar a jogar a gente lá de cima, pode ser muito tarde. Você falou do abono fardamento e eu lembrei de uma live que nós fizemos aqui mesmo, dia 28 de março, você falando em relação do auxílio do governo federal para os estados. Aí, depois dessa bomba que o governo não ia pagar o abono fardamento, a gente vai correr atrás de uma informação aqui e ali, e eu cheguei numa fonte que me falou que se vier o auxílio do governo federal, o abono fardamento será pago. Aí eu fui postar isso, os mesmos que estavam brigando que queria receber o abono fardamento, já está brigando que não quer receber, porque vai quebrar a União, que o Bolsonaro não tem dinheiro, porque isso tudo é a teoria da conspiração para destruir o governo Bolsonaro. Afinal de contas, esse auxílio já passou, já foi votado na Câmara, como é que está isso lá? Já vai ser votado no Senado? Isso vai quebrar a União? Não vai quebrar a União? Como é que está isso? Olha, eu não posso, né, afirmar 100% que vai quebrar a União. Nós somos um país, né, organizado em federações, estados, municípios e União, em que só a União pode emitir título. Só a União pode emitir título. Só a União pode, através de título, fazer dívida, e só a União pode emitir moeda. Os entes federados vivem de receitas, receita de imposto, tributo, né? O principal tributo, né, o imposto tributo não, o principal imposto, que tecnicamente alguém vai me corrigir, dos estados é o ICMS, né? O IPVA é temporário, o ICMS. Então, na medida que há queda na atividade econômica, óbvio, vai ter queda na receita, né? Nos municípios, os principais tributos é o ISS. E quais as outras fontes? É o FPM e o FPE. Então, o que está sendo votado é que é um mecanismo para garantir que o governo federal possa compensar os estados essas perdas que é decorrente da pandemia. Não é decorrente de uma gestão A, B e C. Então, mas efetivamente, esse debate tornou-se entre bolsonaristas e antibolsonaristas. Né? Virou uma teoria da conspiração. Virou a teoria da conspiração. Eu, pessoalmente, entendo que se tem algum risco de ter ficado no projeto que a Câmara votou, alguma margem de descontrole, tá? De alguém poder usar uma manobra que não era a intenção, que corrija o texto. Mas eu defendo que o texto seja aprovado, que não há essa teoria da conspiração de quebrar a União para poder fazer golpe. Não, isso vai para a sanção presidencial. Se isso for não, depois de votado vai para a sanção, não vai? Depois de votado vai. E foi votado na Câmara e foi para o Senado. Então, efetivamente, se não tiver o socorro aos estados, tá? O critério do ICMS é um critério ruim. Eu, pessoalmente, acho que o ICMS é um critério muito mais transparente, tá certo? Porque você vai ali na Secretaria da Fazenda e pega um extrato, quanto é que arrecadou no mês passado, no ano passado, no mês de abril, de ICMS do Estado? É isso. Quanto é que arrecadou esse ano? É isso. Então, essa é a diferença aqui que nós estamos dizendo que a União vai repassar. Para quê? Porque o Estado tenha condições de funcionar. Assim como fizemos com o FPM e o FPE, o Fundo de Participação do Município e o Fundo de Participação do Estado. Já foi votado também. Para quê? Olha, o Estado vai receber a sua cota, da cota de Fundo de Participação do Estado, o mês que recebeu o ano passado. O município vai receber também. Para quê? Para que o município funcione, para que o Estado funcione. Né? Então, eu vejo que
eu até falei isso com um colega também, que me ligou e pedindo, pelo amor de Deus, para não votar. Né? Se o Bolsonaro vetar... Tá muito extremismo, né? Eu falei com ele, ó, você vai me pedir para vetar, para salvar a União, mas vai me pedir para arrumar dinheiro para poder pagar seu salário. Então, na minha visão, o caminho que nós temos hoje para chegar dinheiro no Estado, e eu não sei, não vou dizer que dá para pagar todas as contas, mas que é para manter o mínimo de capacidade de gestão do Estado, é essa compensação, tá certo? E no nosso caso, nós tivemos que brigar, porque o projeto ele era ruim para nós, porque ele estava impedindo promoção, ele estava impedindo reajuste, tá? Vamos lembrar disso, sabe? 149, né? 149, era o projeto que estava literalmente matando até as promoções nós 25 de dezembro, o soldado ia formar aqui, não ia ter promoção, tá certo? Lá no agente penitenciário, Polícia Penal, eu não sei exatamente como é que é a progressão, mas tem progressão, a Polícia Civil tem progressão, tá certo? Então, do jeito que o projeto estava, a contrapartida era nós estávamos pagando a conta. Então, assim, se por acaso o projeto na Câmara, o texto da Câmara, não foi capaz de fechar alguma janela aberta, alguma fresta aberta que possa fazer com que os estados exijam mais, que feche isso. Mas o projeto cria comissão, né? A PEC da guerra cria comissão, acabou de ser criada a comissão mista. Então, assim, eu acho que nesse momento nós precisamos de aprovar no Senado, sancionar, para que nós possamos, inclusive, falar em pagamento em dia para todo mundo. O Belchior... A teoria que eles estavam falando da conspiração era tipo assim, os governadores e prefeitos estavam forçando cada vez mais o isolamento por mais tempo do que o necessário, justamente para forçar o governo federal a utilizar verba para compensar os estados. Ao mesmo tempo, o governo federal também não recebe, né, dos estados a parte de imposto, nem essa parte que ele deveria voltar. Então, a teoria da conspiração que eles falavam era isso. Eu sei, o mas governador está forçando a barra. Eu não quero entrar nesse debate porque ele é ideológico. Ele é ideológico. Ele é ideológico. Não Tá vale certo? a pena, eu não né? tenho conhecimento técnico para dizer que o isolamento está muito pouco. Tá certo? Sim. Nós temos especialistas falando por isso, né? Especialistas da saúde. E tem especialistas da esquerda, da direita, do centro, que coincide na proposta e tem que diverge na proposta. Então, eu acho que nesse caso, tá? Todos os países adotaram o isolamento, cada um foi administrando ao seu tempo, e todos os países colocaram o dinheiro do Tesouro na economia, certo? Então, acho que isso tomou uma dimensão que acho que pode ser verdadeira, pode ser tudo, mas que eu não estou orientando a minha posição por essa questão, tá certo? Em algum momento vai ter que, de fato, alguns estados começar antes dos outros a abrir, pode ser São Paulo, pode ser Rio, pode não ser, tá certo? Vai ter hoje mesmo, né, a reportagem do Zema, né, o Zema está admitindo que vai baixar protocolos, mas na matéria que eu vi da fala dele na Rádio Tatiaia, o que ele diz? Nós podemos ter municípios que vão ter que começar a fechar mais. Nesse mesmo protocolo de abertura, eu posso ter um município com necessidade de fechar, porque pode estar surgindo caso lá, pode estar, tá certo? E outros que já fez o dever de casa, pode ser que pode ser aberto. Então, eu sou daqueles que entendem o seguinte, é igual uma operação policial. Você começa, se tiver um problema lá na penitenciária, você começa pela saída ou pelo começo, né? Começa pelo fim ou pelo início? O início é a medida mais radical. Depois você vai diminuindo, agora pode ser que pode flexibilizar, que dali pode. A operação policial é assim, né? Você vai para um Mineirão. Primeira coisa que você fez, você começa... Contingenciamento de crise, né? Contingenciamento de crise. Então, assim, eu acho que é possível que algum governador, que algum prefeito possa exagerar um pouco mais. Isso é o reflexo no ICMS, no ISS? Pode. Isso é simplesmente intencional para poder sangrar a União? Alguém vai achar que é, outros vão achar que não é, vai achar que estava correto. Certo? O Calil está fazendo um dos municípios mais fechados. Ninguém colocou o Calil na conta ideológica. Eu coloco todo dia, ele é o meu filho. Alguém disse que quer fazer igual Pois então, assim, deixa eu fazer um bocado de perguntas, senão o povo vai me bater aqui, ó. O Belchior Araújo, é possível o senhor fazer algo a respeito para que o desconto do imposto de renda seja suspenso por 4 meses? Olha, eu já fui cobrado pelo menos 500 vezes sobre isso. Existem projetos na Câmara tramitando sobre isso.
de prorrogar, mas nenhum recebeu adesão para ser votado. Porque, na verdade, o desconto de imposto de renda vem junto com o pagamento do salário. Mas, enfim, eu tenho sido pressionado, já existem projetos nesse sentido, até agora não houve adesão da maioria que pudesse levá-lo a voto. Jorge Pereira, essas lives ajudam demais, obrigado. Estou atento aqui. Parabéns ao senhor Subgonzaga por nos dar um pouco do seu tempo com informações. O Jackson, olá, boa noite. Todo mundo, pergunta para ele sobre a paralisação dos descontos consignados por 4 meses. Olha, o consignado, ele é regulado por lei estadual e por lei federal, né? Então, a lei estadual que regula o consignado em Minas Gerais, ele diz que os descontos facultativos em relação a empréstimo, consignado e habitação só pode ser suspenso com a aquiescência do consignatário. Ou seja, você só pode sair se quem você paga concordar. Esse é o que está na lei. Pelo que eu entendi da proposta que foi apresentada na Assembleia e aprovada, ele cria quase que apenas uma possibilidade disso acontecer. Eu enxergo que ao Estado não cabe tomar essa decisão. O Estado não empresta e o Estado não fica com dinheiro. Então, se ele não empresta e não fica com dinheiro, não cabe a ele suspender. Se ele suspender de alguém que não queria, ele vai gerar um impacto de juros, de não sei mais o que lá no banco. Então, eu vejo que ao Estado não é dada a competência para tomar essa decisão. Tanto que na lei que foi aprovada e sancionada está escrito a palavra poderá. Poderá. Então, na verdade, é só mesmo um alerta para dizer, olha, você pode fazer. Então, eu vejo que isso é muito mais uma questão do mercado do que o banco com o cliente, né? O relacionamento do banco com o cliente. Porque tem consequência, né? Eu respondi mais ou menos assim para alguns colegas que me cobraram. Falei, olha, para quem tem um empréstimo, é interessante suspender. Para quem está precisando do empréstimo, é preciso do fluxo de empréstimo. Sim. Certo? Porque se suspende e daqui para frente, vai que daqui 2 meses começa a parcelar o salário, suspende o consignado, você precisa de um consignado, certo. E aí? Tá, nós vivemos isso agora, quando houve os parcelamentos. Sim. Então o mercado parou de emprestar porque não estava recebendo por causa do parcelamento. Então eu acho que é uma faca de dois gumes, eu acho que a lei aprovada na Assembleia é o limite possível para uma intervenção do Estado. É criar um ambiente para que haja negociação. O Banco do Brasil já está negociando com os clientes, mesmo porque ele tem a folha do Estado, ele não vai perder nunca, né? Então, está botando juros altos, né? Então, assim, a interrupção por parte do Estado não resolve a relação do cliente com o banco. Então, a recomendação é procure seu gerente, né? A recomendação é essa, é o que a lei estadual pode fazer, foi o que ela fez e o que ela pode fazer. É apenas sugerir, criar um ambiente. O Claudinei Nogueira, qual a proposta do governo com relação ao IPSM? Digo em relação à saúde. Qual seria o valor que o Estado iria arcar? Ou a previsão do Estado em percentual para sustentar o sistema de saúde? Aquela velha história que o Estado que bancava a saúde do militar vai continuar, não? Na verdade é o seguinte, quem que é? Claudinei Nogueira. Ô Claudinei, na verdade, o que nós temos para analisar é a legislação que nós temos hoje. Tá? Nós temos uma legislação que é de 1987, que é a Lei Delegada 37. Essa lei fala que ao militar é garantido assistência à saúde, certo? A outra legislação é a 10.366, que vincula o tratamento, que aí fala dos dependentes, e vincula o acesso à saúde à contribuição ao IPSM, certo? Por outro lado, a Lei 10.366 caracteriza a nossa contribuição como contribuição previdenciária. Então, a rigor, nós fazemos uma contribuição previdenciária ao IPSM, o IPSM faz saúde e pensão, e as outras coisas. A mesma Lei 10.366, ao definir a contribuição do Estado, também a define como contribuição da Previdência, porque o caráter da contribuição na Lei 10.366 é um caráter previdenciário. Então, na prática, nós sobrevivemos até hoje com a regra de 1990, do direito à assistência e, ao mesmo tempo, com a 10.366.
Por que a 10366 fez isso em 90? Porque fez baseado na Constituição de 88. Na Constituição na emenda 20 de 98, nós conseguimos segurar e não mexeu. Depois, na emenda 41, nós conseguimos segurar e não mexeu. Então, nós temos, do ponto de vista legal, 10366, delegado 37, nós temos direito à assistência e uma contribuição previdenciária. Se nós ficarmos só com esse raciocínio, nós vamos dizer que até agora não teve contribuição da saúde. Certo? Se nós considerarmos pelo lado da saúde, e que saúde não é previdência, nós vamos dizer que dessa contribuição que nós fazemos, o Estado, né, o IPSM já usava parte dele para a saúde. Se nós usarmos a despesa como referência, nós vamos chegar à conclusão de que, historicamente, daquilo que nós contribuímos, o Estado gasta em torno de 25%, 30% mês, né, como regra, para a saúde. Então, a proposta que o governo fez foi arrecadar com a saúde. A despesa com saúde hoje, no mês, a despesa para você pagar rede conveniada de um modo geral, tal, despesa com saúde, é em números redondos, né, em torno de 50 milhões mês. Tá? Essa proposta que o governo fez é no sentido de arrecadar 60% dessa fatura. Então o governo quer arrecadar. Ele quer lucrar em cima da saúde. O governo então. quer lucrar. O governo virou e falou assim, eu quero arrecadar 300 milhões por ano para a saúde. Certo? Que lindo, hein? Bacana. E aí apresentou esse modelo. Tá? Nós rejeitamos as duas coisas. Rejeitamos os 300 milhões e rejeitamos o modelo. Só que nós, internamente, estamos discutindo. Porque eu falo disso todo dia. Né? Aquele sabe, eu falo disso todo dia com alguém. E não tem consenso. Eu tenho minha visão, o outro tem a dele, todo mundo está certo. Tá? Mas a questão não é só estar certo ou estar errado. É para onde caminha a maioria e qual força política nós temos para defender o que nós achamos que é correto. Então, se nós estamos no momento de definir, nós temos que definir algumas coisas. Uma delas é um texto base para a proteção social. Tá? Eu não aceito, né, eu posso ser até derrotado, mas eu não aceito trabalhar um projeto de lei para discutir um plano de saúde separado. Eu não aceito. Perder, a gente perde. Eu acho péssimo também. Então, eu vou insistir, tem um consenso grande para isso, já dos atores que estão discutindo, entre comandos, associações parlamentares, já tem um consenso grande que o nosso texto base tem que contemplar o conceito de proteção social. Certo? No nosso texto base que nós já temos, né, está aí rascunhado e tal, ele absorve tudo que nós já temos nas legislações. Então, absorve o que nós temos na legislação, na Delegada 37, absorve o que está na 10366, absorve o que está no Estatuto e apenas atualiza, né? Dá uma atualizada legislação para dar sustentação jurídica para a nossa rede orgânica, né? Para dar, ao incluir o Estatuto e tudo mais dentro do conceito de proteção social, nós teríamos então, por esse meu raciocínio, uma lei específica de proteção social, sem ter que reescrever tudo que nós já temos. Certo? Então, esses fundamentos estão bem consolidados no nosso, vamos dizer assim, nosso campo de atuação, que é o campo da representação. Né? Precisa de consolidar alguma coisa ainda. Né? Se nós vamos ter contribuição para além dos 10,5%, se tiver, qual que é o critério, e a partir do critério, qual que é o teto desse desconto. Certo? Eu poderia defender uma proposta aqui. Como nós estamos numa construção, eu não vou ficar aqui defendendo uma proposta específica quando a gente está no processo de construção. Eu acho que eu seria, de alguma forma, até desleal. O que eu insisto na minha visão, se tivermos que ter qualquer contribuição acima de 10%, na minha visão, ela tem que ser sobre a remuneração total. Tá? Pode ser 0,01%, 0,02%, o que for, tem que ser em cima da remuneração total, para que nós possamos ter uma padronização do desconto em cima para o militar e para o Estado. Na minha visão, o que mantém o sistema de pé do ponto de vista de financiamento é isso.
eu sou contra individualizar a conta da saúde. Eu sou contra fazer aquela conta assim, não, eu sou solteiro, não tenho dependente, eu não quero pagar para quem tem 2 dependentes. Isso vai acabar desmontando a rede orgânica, porque os militares vão querer deixar de pagar a saúde para dar a rede orgânica e vão procurar uma Unimed lá fora que vai acabar saindo mais barato. Eu assim, tudo é possível, eu não quero aqui ser conselheiro de ninguém, certo? Tudo é possível, mas a experiência que nós tivemos com o IPSENG, tá? Que fez um plano de saúde com um financiamento muito pior do que o nosso, tá? Ele é um percentual maior para o servidor, menor do Estado, né? De novo, para recorrer ao nosso policial penal. Se ele chegar no dia 7, 8, qualquer laboratório para fazer um exame de laboratório, provavelmente ele não vai fazer. Ele vai ouvir assim, acabou a cota. Não, amigo nosso domingo falou com a gente que está 2 meses esperando uma tomografia pelo IPSENG e já conseguiu pelo SUS. Ó. Pois é, então, mas mesmo assim, a maioria absoluta dos servidores públicos fizeram a opção de ficar no IPSENG. No primeiro momento teve uma debandada, certo? De fato, aí o Ministério Público da Justiça considerou que por ser um serviço que o Estado não podia obrigar, então tá bom, o Estado não posso obrigar. Estabeleceu as regras de carência e tudo, e parte dos que tinham saído voltou, né? Parte volta, né? A parte voltou e os novos estão quase todos lá. Então, mesmo sendo um sistema pior do que o nosso, certo? Por que eu estou falando isso? Porque o mercado é cruel. O mercado é cruel. Então, você tem um plano, né? Eu vou citar um exemplo aqui de casa, não gosto de falar de casa não, mas eu tenho um filho de 21 anos, né? Quando ele nasceu, meu sogro fez um plano de saúde para ele. É individual, não tem psicologia, não tem odontologia, e aí todo de R$500 só vai para ele. Certo? Cobra internação, vai ser R$500 só para ele. Certo? Então assim, daí a gente então enxerga a importância da contribuição patronal. Tem mais coisas, quero mandar um abraço para o Coronel Figueiró, que está assistindo a gente. Um abraço para o Major Alexandre, que comanda brilhantemente o NAIS da 5ª RPM. O Salustiano está perguntando, na opinião do senhor, qual foi o governador que mais desfalcou o IPSM? É um azedo, né? Não, porque teve quem tentou e não conseguiu nada, né, que foi o Aécio Neves, tentou e não conseguiu. O Azeredo, o que ele fez foi usar o recurso que tinha. Salustiano, em 95, o IPSM tinha quase, se não me engano, o número redondo era 375 milhões de reais em caixa. Porque naquele momento, a contribuição era de 11% e o Tesouro, né, a parte do militar era toda feita através de recursos do Tesouro. O dinheiro ia para a diretoria de saúde, era o custeio, né? Era descentralizado para a Polícia Militar como custeio, e a Polícia Militar destinava um tanto para saúde, para combustível, para não sei o quê, até 95. Então, o IPSM, em 90, com a Lei 10.366, impondo uma arrecadação de 11%, mais os 20% do Estado, então o IPSM capitalizou. O IPSM comprava ouro, né? Fazia reserva em ouro, em imóveis, né? Então ele capitalizou. O que o Azeredo fez? O Azeredo deixou de repassar e consumiu, né? Deixou o IPSM consumir as reservas até zerar. Então quem mais sangrou o IPSM foi o Azeredo, do ponto de vista financeiro. Agora, quem mais tirou recurso orçamentário do IPSM foi a Anastasia, em 2012. E é um governador aclamado pelos militares. Com a lei complementar 125, é só lá ver a lei, certo? O 1/5 que essa lei complementar retirou do IPSM, se o IPSM estivesse recebendo, daria hoje talvez uns 2 bilhões e 500 milhões de reais, que o IPSM deixou de receber, né? Então vamos colocar assim, se tivesse previsto, a dívida não seria de 3 bilhões, seria de 5 bilhões. Então, do ponto de vista de tirar a capacidade orçamentária do IPSM, foi o Anastasia. Porque o Azeredo afanou tudo uma vez, a Anastasia foi tirando aos poucos. Né? Porque o Azeredo, ele tirou o dinheiro, mas não tirou o orçamentário, certo? Então o IPSM continuou poder fazendo o trabalho. Tanto é que ele absorveu a saúde do aposentado em 95, absorveu a saúde do pessoal da ativa em 99 e não faltou recurso orçamentário, tá certo? E depois
o Pimentel, né, deixou ele em dificuldade com a falta de repasse, e agora, com o fim da patronal, quem mais sangra é o Zema, tá certo? Porque... Mas nós vamos deixar o berranteiro fazer isso, não, né? Nem que a gente tenha que acampar lá na porta do Hospital Militar, acampar lá no IPSM, nós vamos deixar o berranteiro fazer isso, não. Com o coronavírus ou sem coronavírus, nós vamos pra rua. Você tá doido? Como você sempre diz, né? O Coronel Figueiredo, né, que foi o IPSM vai na guerra. Presidente do Instituto de Previdência. Se eu ficar falando besteira aqui, você pode retrucar isso. Né? E você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu queria deixar aqui, ó, o pessoal perguntando sobre a Polícia Penal, derrubada de veto. Ô, gente, esses assuntos da Assembleia Legislativa, eu vou perguntar ao deputado professor Wendel na live dia 28. Porque, né, o Gonzaga é deputado federal, de repente ele não tá... Não, naturalmente que o Wendel vai responder. Mas dentro O que eu digo é o seguinte... Você tem informação de como é que está o andamento da PEC da Polícia Penal na Assembleia? Na verdade, o Mendonça está brigando por vale alimentação, for para esquecer veto e patati patatá. Olha, cada um pode falar da sua perspectiva, né? Nós adotamos. Vale alimentação. Penduricalho é uma coisa que militar não adere. O Mendonça tem insistido na questão do vale alimentação. Eu acho que tudo tem que ser discutido, mas nós adotamos, a partir do ano de 2000, nós adotamos um modelo de remuneração básica e a única vantagem é ser o tempo de serviço. Isso nos permitiu, na minha visão, a unidade. É claro que hoje nós temos o extremo, um soldado ganhando R$4.000, que a alimentação dele, do ponto de vista percentual, é mais, e um coronel no extremo ganha próximo de 30. Isso foi construído em 2000, quando nós mudamos a política remuneratória. Nós, de lá para cá, fizemos a opção de ter aumento linear, que na nossa perspectiva mantenha a unidade, mantenha um padrão e tal. É claro que nada é eterno. Então pode ser que em algum momento possamos ter que discutir a mudança na política remuneratória. No imediato, nós, que foi a última negociação, nós continuamos sustentando. Aí, é claro, todo mundo tem direito de colocar suas teses, tem tese aí de negociar veto. Eu acho que é cedo, com essa crise do jeito que está, com a Assembleia cuidando apenas dos projetos urgentes em função da pandemia. Da mesma forma está a Câmara Federal. É complicado falar de qualquer estratégia nesse momento para derrubar do veto. A única coisa que eu posso falar é que eu não desisti de trabalhar para derrubar do veto. Eu não desisti. Por quê? Porque o veto, o impacto dele em 2021, em setembro tem para um ano 2022. ainda, né? Então, assim, eu entendo que nós não tendo impacto financeiro imediato, se lá na frente chegar à conclusão, não tem jeito mesmo, o governador pode ter a coragem de mandar um projeto revogando a lei, não tem problema não, do ponto de vista da construção política. Mas, apesar desse momento todo, às vezes parece até constrangedor a gente falar desse assunto para algumas pessoas, mas eu entendo que, como a consequência efetiva, o impacto efetivo é 2021 e 2022, no momento certo, né, dessa crise que for colocado os vetos, a apreciação nós temos que trabalhar para derrubar os vetos. A pauta está até travada, né, em função da calamidade pública. Porque a calamidade é calamidade, pegou todo mundo, e é do Senado todo lado, não tem jeito de... Não está sendo discutido outras coisas que não sejam em relação à pandemia nas câmaras legislativas, né? Então não tem o que se falar de PEC da Polícia Penal, o que se falar de derrubada de veto nesse momento, infelizmente. Você quer fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer, sabe? Eu tenho 30 anos nessa caminhada, né? Em 1989 eu comecei a participar, desde 90 eu participo da diretoria da ASPA, fiquei lá até 2011 e estou agora no mandato, trabalhando. Então esse tema da Previdência, de sistema de saúde, eu milito nele, eu fiz seminários, é um tema pouco trabalhado na polícia. Eu vou te dizer, eu fiz tentativas com quase todos os comandantes gerais para colocar na grade curricular de formação. Tinha que ser ensinado. Soldado, essa disciplina nunca teve, certo? Eu perdi essa. Tá? Mas eu participei ainda que no aprendizado, desde a reforma do governo Fernando Henrique, depois da reforma do Lula, da Lei Complementar 64, a Assembleia fez 2 fóruns técnicos de Previdência, eu participei dos 2,
ajudando a organizar, entendeu? Fizemos seminário pela ASPRA, fizemos seminário em 2013, fizemos seminário em 2015, compus a comissão que estudou essa proposta da proteção social, trabalhei isso na Câmara, né, na PEC 287 do Temer, trabalhei agora. Então, assim, eu acho que eu tenho um certo acúmulo para poder falar disso, mas também tenho a humildade para dizer que a gente não sabe tudo, e nem tudo que a gente fala é 100% correto. Então, nessa perspectiva, eu tenho clareza de que a única construção que pode dar certo é a que é feita a várias mãos. E nesse sentido nós estamos fazendo. Desde que a PEC 06 foi colocada na Câmara, que nós fizemos reuniões regulares ou de emergência planejada com o Comando da PM, Comando do Bombeiro, com o IPSM, com as associações, com os parlamentares aqui em Minas. Foram várias, está tudo registrado, né? Tem foto, tem matéria, né? E nessa discussão agora, desde que aprovou a lei federal, que nós reunimos em janeiro, nós reunimos em março, só que teve essa pandemia, né? Veio a questão da aprovação do projeto de reajuste, veio os vetos, criou um ambiente político ruim, veio a pandemia, mas o tempo foi passando e o governo não parou, e aí ele nos surpreende. Então, assim, eu acho que eu dou conta de fazer esse enfrentamento, de contribuir com a construção desse sistema, mas tenho também a humildade de dizer que não sei tudo, que tenho que aprender com muita gente e estou disposto a esse aprendizado. O que nós não podemos é fazer das possíveis divergências, até mesmo de proposta, que nós possamos ter agora, ou de percepção de mundo do sistema, nós não podemos fazer disso a nossa divisão, né? Divergência temos, né? Acho que uma coisa que eu posso dizer, nessa semana eu vi em rede social, vi gente gravando áudio, fomos traídos, fomos não sei o quê. Eu acho que não traí ninguém, tá? Eu posso ter errado. O que eu tenho visto de picuinha, né? nesse negócio de rede social, eu posso ter errado, gente querendo jogar veterano contra ativo, tropa contra tal, gente, para com isso, que moda feia. Nós temos um desafio. O Ivani está falando aqui, que o que vale agora é a união. Pois é. Cada representante olhar para o seu umbigo. Exatamente. Moda feia essa desunião. Tem uma coisa que nós temos que preservar, né? As associações existem, os mandatos existem, o comando existe. Ninguém ocupa o lugar do outro, certo? Comando geral da PM é o comando geral da PM, diretor do IPSM é diretor, da bombeira é o comandante, os parlamentares têm seus mandatos, as associações têm suas gestões, todo mundo com a sua independência. Então, ninguém tutela ninguém proíbe ninguém de falar nada, ninguém proíbe nada. Mas, por outro lado, quando nós sentamos todo mundo junto, tá, com a disposição do aprendizado, com a disposição de ceder, é possível. E eu entendo que o nosso tempo ficou curto. Se nós tínhamos um longo prazo para debater isso e tal, a decisão do governo de suspender a patronal e de apresentar uma proposta concreta para a saúde, nos impõe uma urgência de fazer essa construção do texto base da proteção social, das alternativas para a saúde, para os demais serviços, as alternativas de fundamentos e as alternativas de contribuição. Se nós conseguimos não pagar nada, é o ideal. Se tivermos que pagar, nós temos que ter um caminho, né? Então, e cabe a nós nesse momento ter as alternativas e enxergar, para a hora que elas forem colocadas, que a maioria decidir, nós sabemos que ela tem como chegar lá na frente. Então eu quero aqui agradecer as associações que têm caminhado conosco, que têm sido parceiros, os demais parlamentares, o Comando da PM, do Bombeiro, que não deixou nenhuma vez que eu tenha pegado o telefone ligado para poder levar uma preocupação, ainda que eles não concordem comigo, mas nunca deixaram de ajudar nessa construção, certo? Então eu quero aqui agradecer e dizer que eu continuo acreditando que nós teremos condições, pela importância, não é pela nossa bravata não, é pela importância da Polícia Militar, pela importância do Corpo de Bombeiro, nós teremos condições de enfrentar o governo e demonstrar para ele que no curto prazo ele não tem nenhum ganho com essa proposta dele e que no longo prazo isso é fundamental para que nós possamos continuar nosso trabalho, levando em conta a importância estratégica que nós somos e temos, né? Não há Estado sem polícia. E está aqui a Polícia Penal, mas vou dizer, com os nossos 240 anos, 45 anos já, né? E de PM de bombeiro, acho que nós damos prova todo dia, de inclusive garantir a governabilidade, para esse e para os demais governadores.
nós brigamos e tudo, mas quem garante, quem está presente em tudo é a polícia, e eu diria que a polícia militar e o bombeiro de uma forma mais efetiva, no sentido de absorver função que joga para ela. A polícia penal é importantíssima, a gente vai estar sempre lá no presídio. A polícia até militar, carregar respiradora com defeito que a PM estava carregando. A polícia militar está montando hospital de campanha, a polícia militar fez a retirada das famílias, coordenou nas barragens, enfim. Então, acho que a nossa importância estratégica para a governabilidade, para a segurança pública, para a sustentação da democracia, é que fará com que nós tenhamos sucesso junto ao governo. Mas não será sem luta. Teremos que lutar. E mais do que não, precisamos de estarmos unidos, se depender de mim, de mão dada e abraçada, para a gente não perder nesse momento. Não perdemos em outros. Acredito que não vão perder nesse também. Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês criam vergonha na cara para falar que não tem acesso à informação. Não quer acompanhar blog porque é de paisano? Beleza, aqui ó. Rede social do deputado, Facebook, Instagram, tudo ao vivo ao mesmo tempo que eu tô transmitindo aqui. Então, quem fala que não tem acesso à informação é falta de vergonha na cara. Vai comprar óleo de peroba e vai passar, tá? E muita gente aqui acompanhando, Gonzaga, tem uma pessoa aqui que é o Caio César, lá de Santa Rita de Caldas. Deputado, manda um abraço para mim. Ô, Caio César, um abraço, meu amigo. A distância em tempo de pandemia, a gente está abraçando mais forte. Tá? Um abraço. O Júlio César Guimarães também está dando boa noite aí, agradecendo pelos esclarecimentos. Boa noite, obrigado. Vamos à luta, porque sem luta não há conquista. E o IPSM vale? O IPSM vale uma guerra e temos que fazer a guerra necessária.